Fala, queridão, fala, queridona. E você está no segundo episódio do nosso convidado Neto Paim. O Netão já está aqui com a gente. Olha para aquele pessoal ali, Netão, dá um tchau para cá. Ali. Olá, galera, voltei. Nós estamos continuando a nossa prosa porque a gente percebeu que o camarada tem conteúdo pra caramba e eu fiz um roteiro aqui que eu percebi que cada pena que eu puxo vem uma galinha junto. Então vamos continuar conversando. Pena com galinha é a primeira que eu escuto, vai. É verdade? Você puxa aqui assim. Não, isso daí a primeira vez que eu ouvi essa expressão É da foi. enxada com a minhoca, mas Enxada enfim. cada enxada da uma minhoca. Isso aí. Não, essa daí eu vi naquele filme Operação Lava Jato. Uhum. Que aí os caras fizeram um filme que eu não lembro qual era, que o cara falava, cada pena que eu puxo vem uma galinha. Mas é isso. Neto, o negócio é o seguinte, cara, a gente está conversando sobre inteligência artificial, a gente está falando sobre o quanto a inteligência artificial ela pode, em teoria, se expandir, quanto ela pode se aproximar de coisas que nós entendemos que eram comportamentos humanos e que podem estar muito semelhantes ao que eles podem manifestar. E aí a gente foi evoluindo, eu falei sobre sentimento, se ela pode sentir, a gente já significou isso daí já no outro episódio, não vou trazer ele de volta aqui. Para a gente evoluir, eu pergunto para você o seguinte: você entende que a inteligência artificial ela pode evoluir ao ponto de superar, presta atenção, a mente humana? Entendo que não, né? Pergunta-resposta, né? Sim, Causa e efeito. sim. Eu vou tentar fundamentar um pouco melhor. A forma como a IA ela é concebida hoje, ela depende de histórico. Primeiro passo. Então, ela sempre está olhando para o retrovisor. É o que já foi feito, que já foi produzido pela humanidade, pelos cientistas, pelos pensadores e tudo mais. Então, ela depende de um para trás. Mas o para trás pode ser dela mesma. Como assim? Explica melhor. Tudo que ela produz de texto, imagem, pode ser dela mesma, pode ser de uma IA. Sim. E aí ela estaria sendo retroalimentada com essa mesma, com essa produção. Pegando um exemplo que citamos, eu não sei se foi no outro episódio ou foi fora do ar, mas vou citar de novo, quando colocaram as duas IAs para conversar, elas criaram uma linguagem digital que o ser humano não consegue interpretar. Isso foi criado. Ela criou, ela definiu. Elas estavam conversando e elas entenderam que seria melhor, né, uma linguagem digital seria mais eficiente. Não teria tanto delay na comunicação para interpretar e tudo mais. Então, isso posto, ela pode sim superar a mente humana, que foi a sua pergunta, se ela for numa linha totalmente digital. Mas que o ser humano não vai compreender. Não vai ter significado para a gente no final do dia. Que foi aconteceu lá, eles desligaram as duas IAs. Então, eu disse que não, porque dado o nosso contexto e criatividade do ser humano, e aí eu vou entrar na linha teológica também. Se eu entendo que eu sou criado à semelhança de Deus, e eu digo que a IA pode superar isso, então eu posso concluir que a IA superaria a capacidade ou a mente de Deus? Eu entendo que não, por fé e convicção. Tecnicamente, isso pode ser interpretado como um sim, mas vai ter esse viés ali. Ele não vai conseguir ser criativo e imaginativo e outras características que nós temos como ser humano, que a mente da IA consiga se ajustar ou auto-melhorar, vamos pensar assim. Lembra que sempre tem um ser humano avaliando todas as respostas da IA para criar uma nova versão de uma base de dados que tem um grande volume de informações. LLM é o nome técnico para você pesquisar depois. Mas essas LLMs, que são os modelos de resposta, elas são treináveis. Mas pode acontecer de um dia não precisar mais? Talvez, mas eu não sei se ela vai superar a mente humana, né? O quanto que a gente conhece da nossa mente humana. Um exemplo, aí eu passo a bola para ti de novo. Será que a gente vai chegar num momento de capacidade de ler a mente do amiguinho? A gente já brincou disso quando era pequeno, né? Fala, pô, que super-herói você gostaria de ser? Eu queria ser invisível, queria ser isso. Pô, ler a mente da outra pessoa talvez seja algo interessante, que é quase isso que atualmente a computação faz, né?
ela captura tanta informação sua que ela te sugere um produto, uma propaganda, alguma coisa assim. Parece que ela leu sua mente. Não, ela não leu sua mente. Ela só está com muita informação deduzindo o que você estava buscando naquele momento. É interessante que, assim, né? A gente pode colocar várias outras pessoas de várias outras formações nessa mesa para conversar e cada um deles vai trazer um ponto de Com vista, certeza. né? Mas de um jeito bem simples, que é um bate-papo de um boteco, que é bem simples mesmo, né? De certa forma, a gente fala que nós temos esse potencial, a gente já falou até no outro episódio, de criar coisas incríveis, tipo Johann Sebastian Bach, mas na parte prática são poucos Johann Sebastian Bach, são poucos Newton, são poucos caras que conseguem criar alguma coisa assim totalmente... Né? Na grande maioria da gente, a gente segue o cardume, a gente vai seguindo um monte de informações, vai imputando tudo aquelas coisas e a gente vai fazendo isso. Então, assim, se a gente for falar do ponto de vista de conceito amplo, puxa, o ser humano tem o potencial de criar, tem a centelha divina, tem a criação de fazer. Ok. Mas do ponto de vista prático, cara, a grande maioria das pessoas, vou fazer até uma brincadeira com a minha expressão aqui, é um bando de Zé Ruela, cara. É um monte de gente simples para chuchu, gente limitada, gente que não tem profundidade, que não estuda, gente que estuda pouco. Então, se a gente comparar com esse comportamento e não com o ser humano enquanto criação divina, mas com aquilo que ele é da criação social, e aí tem a questão sociológica em tudo isso daí, parece que é possível, né? Parece até que ela pode ter isso daí, pode ser até acima do ser humano. A sua resposta, ela está mais vinculada com o gênero humano, com a fagulha, com a centelha de criação divina, Sim. né? Vou dar o contraponto na tua linha de raciocínio. Hoje, quem mais vende, né, o nome, eu vou usar dessa forma, o nome que mais vende produtos no Brasil se chama Lu da Magalu. Então, é uma inteligência artificial que já é responsável pela maioria das vendas, né, dentro do ecossistema Magalu, vamos dizer assim, e é uma IA. Então, nós vamos viver uma era, talvez, de super profissionais que são digitais? Talvez. Aí, nesse sentido, talvez supere a mente humana ou a produtividade humana. Mas difícil, é uma questão interessante. Se você pegar os compositores, você deu exemplo de um aqui, e pedir para uma IA produzir e compor, ela vai fazer algo, mas ela saiu de uma base humana. Mas a criação dessas pessoas também não saiu de algum lugar? Porque assim, falando, e nem eu nem você somos musicistas para poder defender isso com profundidade, dizendo que o cara criou tudo isso, né? Mas assim, a minha percepção de não especialista... Não, mas vamos para física. Você pega lá Newton, você pega, né, outros grandes nomes que a gente tem na física, todos eles vieram de algumas situações, Sim. Mas muita coisa não existia, não estava comprovado. Enfim, você tem, né, Einstein, etc., que estava lá e fala assim, poxa, observando. Então, acho que a observação da criação, né, antigamente, gerava esse conhecimento, que depois a gente tentou replicar esse conhecimento até que eu criei um método desse conhecimento e foi crescendo, isso certo? Não é generativo, de certa forma? Total. Você partindo de alguma coisa, você cria uma outra coisa. Fato. E não foi o que a gente acabou de comentar agora há pouco sobre duas inteligências que geraram uma nova... Isso. Ela vai ser capaz, mas eu não sei, superar a mente humana, é isso, né? A pergunta inicial. Dá um belo debate. Eu acho que depende da área, enfim. É que assim, eu sempre gosto de falar o seguinte, as pessoas elas falam, teoricamente, o ser humano, ele é... Na prática, cara, a gente vê quem somos nós, né? Pó, finitos. É isso. Então, assim, eu começo a analisar algumas coisas e eu sei que, como cristãos que nós somos, eu não quero colocar que o homem é capaz de criar um ser humano completo como Deus criou. Não é isso. Não, a gente sabe que isso não vai acontecer, tá? Mas, assim, a ideia toda é tentar desafiar as pessoas dizendo o seguinte, tá, e o que é que torna a gente único?
Entendeu? Tipo assim, legal, Deus nos criou do pó da terra, ele soprou sobre nós, puxa, maravilha, legal. Nós temos espírito, alma e corpo. Beleza. Aí você começa a dizer o que é o espírito, o que é a alma, o que é o corpo. E aí a gente deixa isso daqui do lado e começa a falar sobre inteligência artificial. A gente fala sobre robótica, a gente vai evoluindo, a gente vai evoluindo. Aí chega uma hora que você tem que fazer a pergunta de novo. O que é espírito, difere, alma né? e corpo? Exato. E o que nos difere? Entendeu? Porque assim, chega um certo momento que a gente começa a analisar que eu tô dizendo aqui para todo mundo me ouvir, não precisa me apedrejar não, tá? Eu sou cristão, eu não estou dizendo que o homem tem o poder de criar o outro conforme a sua imagem e sua semelhança, eu não estou dizendo isso, não. Mas eu só quero que a gente tente defender com algumas bases mais profundas, por que não? Entendeu? Eu creio que não, mas por que não? Especialistas que estão muito dentro deste problema, eles dizem o seguinte, até olhando para o mercado de trabalho, né? Nós vamos perder o nosso emprego para a IA? Muito provavelmente para aquilo que é repetitivo e que a IA vai fazer um cálculo ou vai produzir um texto mais rápido e melhor do que eu. Check. Agora, no que se refere a experiências, sensações, emoções, não. Então, ela não tem essa capacidade de amar. Ela pode criar um texto amável, mas ela por si só não vai conseguir ter compaixão, ter misericórdia. Então, são algumas características do ser humano que a IA não consegue replicar. Ela consegue criar algo parecido, mas ela não vai conseguir replicar. Então imagina, vamos extrapolar de novo lá para o humanoide, o robozinho, que né, uma pessoa se apaixona por esse robô porque ele tem soft touch, né? Eu lembrei do carro, soft touch, não sei se é esse nome. Talvez seja. No carro, no carro tem o soft touch. Então você tem lá né, algo que parece pele, tudo bem imitado. Vamos pensar que seja um sintético muito bem feito, que você não consegue ver a diferença. Fala, faz tudo como se fosse um ser humano, tem uma memória irrepreensível, lembra de tudo, mas não vai ter condição de amar como o ser humano ama, de sentir essas emoções, de acolhimento. Essa é a minha visão do que vai continuar diferenciando né, o ser humano do... Mas é uma provocação para você agora, tá? A provocação é que, sim, até mesmo esses sentidos que a gente está colocando, o amor, a misericórdia, a compaixão e tudo mais, de certa forma a gente não está, talvez até pelo próprio Satanás, a gente não está perdendo esses elementos? Ou a gente não está mudando a forma de ter compaixão, de amar? Isso sim. Aí nesse sentido, vamos pegar um ser humano descaracterizado. Sim. Ele vai estar muito mais próximo da máquina e talvez aí da match, né? Porque assim, veja, se você falar para uma pessoa, a gente está falando para uma audiência cristã de modo geral, tá? Se você fala para uma pessoa que ela é nascida de novo e ela tem o Espírito Santo dentro da vida dela e ela tem um guide totalmente diferente das outras pessoas, ele foi transformado, ele é remido, ele busca isso constantemente. E importante, né? Ele precisa de disciplinas espirituais para poder se esvaziar de si mesmo constantemente ao ponto de poder viver uma vida que Deus quer que ele viva, né? Esse camarada, ele tem esses sentimentos que você acabou de colocar. Sim. De um modo geral, as pessoas que são afastadas de Cristo, elas estão muito mais suscetíveis a ter essa aproximação do que uma máquina está fazendo. Por um lado, a gente tem o ser humano diminuindo, já falamos sobre isso. E por outro lado, a gente tem a máquina e a inteligência ganhando espaço. Total. E é meio maluco que eu vou chegar até num ponto, cara, que nem era o objeto da minha conversa, mas até me ocorre dizer o seguinte: a Bíblia fala que em um certo momento a morte vai ser vencida e as pessoas vão querer morrer e vão procurar a morte. Cara, me dá a possibilidade até de extrapolar num nível que você já chegou onde eu quero chegar, né? Vai para um nível louco, sei lá o que vem pela frente aí, né? Ou até o próprio anticristo. Quem será o anticristo? Será o anticristo? Eu já estou... Digital, digital? Né? Ou vai ser um ser humano? Será que esse camarada não é difícil pensar, né? Não, imagina, concorda? Alguém que não esquece nada, que ele é politicamente tudo, correto, consegue organizar né, economicamente o mundo. Ele consegue dizer tudo, todas as coisas, cara. É a Vicky do Eu, Robô, mais um filme que a gente citou aqui. Consegue pegar todas as informações e ele fala, cara, tá aqui, ó, é assim que vocês precisam. E o cara faz uma gestão mundial, inclusive, porque ele tem todas as informações. Tudo, ele está conectado. Aqui falta água, aqui tem água. Aqui falta isso, aqui tem tal logística, aqui tal... Então, resolve o problema do mundo. Exato. Lembrei do nome do outro filme que a gente falou anteriormente, que é Megan. Megan. Esse é o nome do filme de 2022. E esse filme é o que fala sobre? É a robozinha
É uma boneca robô que ela é projetada para proteger uma criança, mas no final ela acaba desenvolvendo um comportamento violento. Ela fica passional Olha que doido. no filme. Então é bem interessante. Ó, o Her, que é o outro filme que a gente falou, de 2013, Ex Machina 2014, Eu, Robô 2004, Inteligência Artificial 2001, esse do Spielberg que a gente falou, Matrix 99, e aí você tem até Exterminador do Futuro, que é da década de 80, aí tem uns mais antigos, mas enfim, é a listinha aqui que eu estava fazendo, né, uma busca, mas na linha de extrapolar para falar do anticristo, se fosse minha mãe, talvez ela falasse assim, que Jesus volte antes. Jesus volte antes, vamos tirar isso aqui de pauta, ou então que ele me leve antes, né? Coisa nesse sentido. Mas não é difícil pensar. Não, cara, a gente tá no botecão aqui, a gente pode falar o que a gente quiser, cara. Não é difícil pensar. E aí você vê as comunidades, né? Como Hamish e outras comunidades que falam, quer saber? Vamos se proteger? Vamos ficar fora da rede. Então tem barreiras físicas que você pode ficar fora da rede. Sim, você tenta ficar invisível disso, né? A gente fica aqui no Ocidente, no Brasil, enfim, muito cabeça de Estados Unidos, americano e tal, a gente está extremamente hiperconectado. Você falou, a gente dorme com o celular, acorda com o celular, o celular faz parte da nossa vida. Mas será que não dá para viver uma vida sem? Tá. Então, mas aí não entra um pouco naquele fear of the missing out? A gente tem medo de você, né? Você fica com medo de ficar fora desse mundo. A gente fala de jovem ser assim, mas não está sendo jovem. Está comigo, está com você, está com todo mundo, cara. Exatamente. Você faz uma citação para mim que às vezes eu me sinto até envergonhado de não saber daquilo que você está falando. Isso é uma sensação que nós estamos criando uns nos outros. Sim. Tem que saber tudo de tudo. Você tem que saber de tudo, cara. Você acabou de falar, não aconteceu, mas hoje, no dia que nós estamos gravando esse episódio aqui, nós tivemos um problema de energia elétrica lá na Europa, em alguns países da Europa. Cara, se você não está sabendo disso, você é um extraterrestre, porque tá todo mundo sabendo disso. Como que você não sabe? Como assim, você não tá sabendo, cara? Exatamente. Entendeu? E a gente está... viveremos entre monstros da nossa própria criação, né? Serão noites inteiras, talvez com medo da escuridão. Ó, quem dizia já, Legião Urbana, exatamente. já. Renato Russo. Renato Russo. Você acha que a IA pode ser programada para crer? Ela já é hoje. Ela faz. Eu consigo fazer uma IA que ela vai tentar te converter a determinado tipo de situação. Eu consigo. Por isso a preocupação da Europa, por exemplo, a Europa tem um manifesto chamado AI Act. Se você procurar isso na internet depois, você vai ver o princípio das leis europeias para regulamentar o uso e criação de inteligência artificial. No Brasil tem um projeto de lei também nessa linha. Qual é a ideia? Se eu não coloco regra nenhuma, eu posso ter um extremista de qualquer tipo de ideologia, etc., que ele programa uma IA que só faz aquilo e ele fala que a outra é errada. O GPT que a gente conhece, esse aí, ele é liso, como diria na minha terra lá. Ele é um quiabo ali, saboado. Porque ele vai levando... Ele não sabe ainda quem é você, então ele vai dando aquela resposta genérica, dando volta, até que você fala, não é isso. Opa, daí ele já sabe que é pro outro lado, aí ele começa a te agradar. Mas tem IA que ela só responde aquilo e se você contestar, ela começa a brigar com você. Ela meio que vai propondo isso já aquilo tem. ali. Isso já tem. Depende daí do criador, né? Quem é que tá por trás? Então, se você comparar, eu não queria entrar tanto nessa discussão, porque eu não tenho tanta informação, mas dá para a gente imaginar, temos as IAs orientais e as IAs ocidentais. Tem diferença na resposta. Os pensamentos são diferentes delas. Principalmente ideológicos. Se você perguntar, de inputs, né? A programação por baixo, entendeu? Não, mas agora eu estou indo já evoluindo um pouquinho, tá? Vamos criar sinapses delas. O que eu quero dizer por sinapses, tá? Para todo mundo ficar na mesma página aqui, se eu começo eu sou destro, eu não sou canhoto. Se eu começar a trabalhar sempre com a minha canhota, sempre pro meu lado esquerdo, eu começo a desenvolver trilhas neurais que facilitam que quando eu fizer aquele movimento que é repetido sempre daquela mesma forma, ele acessa meu cérebro para poder ficar mais fácil. Beleza? Ok. Então, isso são trilhas neurais. Vamos pensar do ponto de vista de inteligência artificial. Se você, agora há pouco, disse para mim que duas IAs, elas se conversaram e elas perceberam que elas desenvolveram uma forma de serem mais efetivas, mais rápidas, é porque elas perceberam, então, que tinha um padrão e que elas puderam criar um outro padrão. Se a inteligência artificial ela é generativa, ela vai gerando a partir das informações. E vamos dizer que, de repente, das regras que ela tem, eu já estou conectando um pouquinho com o Eu, Robô de novo, que é a Vic.
tá? Que é aquele robozão central lá, ela fala assim, eu fui criado para poder fazer o bem para o ser humano. Eu fui criado para trazer o conforto para o ser humano. Essas são minhas regras principais, vamos dizer assim. Uhum. E aí ela percebe que uma determinada religião é mais belicosa do que outra determinada religião. Eu posso começar a criar uma cultura e fomentar essa cultura entendendo que eu vou proteger você. Sim. Vocês devem ter ouvido falar da Sofia. Quem é a Sofia? A Rony fez aquela cara, não sei de quem você está falando, eu vou explicar para vocês também. Sofia foi uma das primeiras humanoides com inteligência artificial que tem um rostinho. Então, se você colocar na internet Sofia com PH e A, tem um rostinho. Uhum. E ela foi declarada cidadã da Arábia Saudita. Isso anos atrás. E numa das conversas, então ela começou a aparecer em várias entrevistas, em jornais, né, CNN, BBN, NBC, todas essas famosas, ela teve uma oportunidade de ser entrevistada. E uma das entrevistas ela conclui, então vamos matar o ser humano. Ela tem essa frase, virou GIF, tem meme, etc e tal. Então, no princípio da IA, perdão, eu bati forte aqui, vamos lá, continuando. No boteco eu fiquei meio perdido. No princípio da IA, ela tinha algumas questões não controladas em que ela tirou a própria conclusão, na linha do que você falou. Temos algumas regras mestres aqui, e ela chegou à conclusão, bom, dado tudo isso que você está me perguntando, o final, vamos destruir o humano, que é melhor. Isso pode acontecer. É o grande X da questão quando a gente fala de robótica com IA. Porque não é difícil um ser humano chegar à conclusão de que o ser humano é o problema. A gente sabe disso, né? Além de tudo. Olhando pela Bíblia, olhando pela história do humano, né? Tudo, exato. Então vamos acabar com o ser humano? Será que não tem um outro tipo, né, de salvação, redenção? Nesse inteligência artificial, no Eu, Robô, essa Vicky, inclusive, ela tinha, acho que eram 4 leis, alguma coisa assim que eles tinham. Tem a lei da robótica, né? Então, de certa forma, em algum momento, alguém ou alguém vai ter que definir algumas leis. E essas leis vão definir isso que a gente está acabando de dizer aqui. Se isso evolui, de que forma que isso pode evoluir? Vou te dizer que a gente está vivendo a era do mato alto da IA. Pode tudo, cara. Hoje tá uma bagunça, uma baderna, anarquia total. Teve gente criando bomba, criando reator nuclear, enfim, do que você imaginar, as pessoas estão tentando fazer com IA e temos as mentes brilhantes. Lembra do Bach que você falou e outros ícones, vamos falar assim, da nossa história? Nós temos esses mini gênios espalhados por aí. Eles estão usando IA de uma forma inimaginável. Mas ainda está podendo. Daqui a pouco não pode mais, porque tem essas leis que eles vão tentar, vejam bem, vocês, eles vão tentar nos bloquear, ou tentar colocar as regras. Mas a gente sabe que em alguns casos não vai ser mais possível. Por quê? Porque você vai ter o teu próprio laboratório em casa. De certa forma é o que acaba acontecendo com vamos colocar medicina, tá? Existe questão ética para a ciência e medicina humana. Mas assim, cara, você está falando de um mundo onde você tem de tudo, né? Você tem laboratórios aí que devem ficar escondidos em alguns porões que as pessoas devem fazer as coisas mais absurdas do mundo. Você lembra de DNA? De DNA? Não, da decodificação do DNA, quando fizeram lá a ovelhinha Dolly, teve toda essa história. Sei lá quando foi isso aí, sei lá, 99, faz tempo. Nessa época, falaram assim, e se clonar o ser humano? Aí começaram a clonar. E depois a gente não ouviu mais falar sobre isso. Sim. Quem falou que isso parou de acontecer? Não, você imagina o tanto de pessoas clonadas que você não deve ter por aí, só que ninguém fala mais sobre isso, né? Você fala, não, isso não é questão, não é ético e não é legal. O fato de não ser legal não significa que as pessoas deixem de fazer. O fato de não ser ético, né? A gente conhece o mundo que a gente vive. O mundo caído vai fazer coisa errada. Vai fazer coisa errada. E aonde vai chegar, né? Ó, as 3 leis da robótica de Isaac Asimov, de 42. A primeira lei, um robô não pode ferir um ser humano ou, por inanição, permitir que um ser humano sofra algum mal. Segunda lei, um robô deve oferecer as ordens dadas, deve obedecer as ordens dadas por seres humanos, exceto nos casos em que tais ordens entrem em conflito com a primeira lei. Terceira lei, um robô deve proteger sua própria existência desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira e com a segunda. Aí, tempos depois, ele criou a Lei Zero. Um robô não pode causar mal à humanidade ou, por inanição, permitir que a humanidade sofra algum mal. Então, essas foram as 4, entre aspas, né? Ele não pode
ferir, mas antes de ferir, ele não pode causar mal, não pode ferir, tem que obedecer, desde que não fira e não cause mal, e tem que se proteger desde que obedeça, não cause mal e não... E essas leis foram criadas em que ano? 1942, por Asimov. E essas leis, você acredita que elas sejam respeitadas, imputadas nos dias atuais, talvez? Bom, vamos lá, né? Em teoria... A lei só é seguida quando tem alguém fiscalizando. Sinceramente, é muito difícil você olhar para isso e entender que está sendo seguido 100%. Porque imagina, o robô se autoconsertar, a gente já tem isso, né? São sistemas de self-healing, né? Self-healing que eles falam. Então, self-healing são sistemas autoconsertáveis. Legal. Agora, que não façam mal à humanidade... Se fosse assim, não tinha as guerras que estão acontecendo agora com drones, etc. Tudo tecnologia nova. Você está utilizando exatamente Então, para essa finalidade. Então, você tem um drone para causar mal à sociedade. Então, não. Agora, cara, vamos lá. Tem o Homo sapiens, Homo Deus, como é o nome daquele? Harari? Isso, Harari. O Harari, ele tem, aliás, um excelente livro. Eu gostei demais desse livro. Eu li o dele, o Homo Deus. Eu só li o Homo Deus. Eu achei muito legal. E assim, é futurologia pura, tá? Sim. A gente aqui... Boteco comendo amendoim, deveria estar comendo amendoim, inclusive. Vamos ter amendoim na próxima. Cara. Não, vai ter pizza na próxima, hein? Vamos fazer propaganda aqui até que na próxima vai ter pizza aqui pra gente fazer uns esquemas mais legais. A gente tem patrocinadores novos, vocês vão ver o nome aqui, esse cara tá chegando com a gente, vai ser legal. E quem pode garantir que nós não tenhamos, daqui a um certo tempo, a crença das inteligências artificiais, porque a gente já falou que é possível que primeiro que você falou, ela crê. Sim. Segundo que ela vai evoluindo naquilo que ela crê, porque ela é generativa, ela vai gerando a si própria, beleza? E aí a gente falou que assim, existem as leis, existem todas essas coisas, existe questão de ética, mas tudo isso é discutível, beleza? A gente já falou assim que tem condições até de você pegar e falar sobre alma, tem que definir melhor o que é a alma. A gente já conversou sobre isso, legal. Agora eu quero chegar até um ponto de uma inteligência artificial. Antes de fazer essa pergunta, segura aí. Antes da inteligência artificial fazer. Vou primeiro fazer um disclaimerzinho, porque aí eu jogo o meu caranguejo na piscina. Em última análise, você entende que esse microfone que eu estou falando aqui, ele foi feito por Deus? Esse microfone foi feito por alguém que foi feito por Deus. Esse alguém que foi feito por Deus criou equipamentos, utilizou inteligência e desenvolveu esse material aqui que está na minha frente. Isso foi feito por Deus? Foi feito com a autorização de Deus. Ok. Não foi feito por Deus. Deus permitiu. Com a permissão de Deus. Permissão de Deus. Legal. Então a gente está falando de permissão, não que Deus tenha feito. Assim como ele permitiu que Jó fosse tentado. É a mesma situação. Ele não foi lá tentar. Ok. Uma inteligência artificial, em teoria, usando o Harari aí como base até de futurologia, ela pode chegar ao ponto de acreditar que ela é uma criação divina. Pode. Por quê? Ela pode porque ela vai perceber que ela é muito mais eficiente do que o ser humano. Ela é muito mais produtiva. Então, o exemplo das duas conversando que a linguagem que elas desenvolveram era melhor, quem tiver com o cabo de desliga ou com o botão de desliga vai ter o poder máximo, mas ela pode também tomar o poder. Essa é uma das teorias aí do caos, né? Da IA tomar o poder da situação e ninguém conseguir desligar ela. Hoje a gente consegue desligar. Pode ser que aconteça um momento em que a gente não consiga desligar. Porque ela vai estar distribuída na internet, etc e tal, e você puxa... desliga aqui, igual o Bitcoin. Eu vou dar o exemplo do Bitcoin, que ele é muito mais difundida a ideia dessa distribuição, que não adianta, desligou um servidor, né, da Rússia de Bitcoin. Cara, tem milhões no mundo espalhado que tem a mesma informação. Então você não consegue matar o Bitcoin mais. Por isso que ele tem tanto valor, enfim. Então acho que é isso, é um pouco de teoria do apocalipse aí. Mas sim, ela poderia se sentir Deus aí. Cara, é tão doido conversar sobre isso daqui, porque, olha só, vamos falar um pouquinho sobre livre-arbítrio e livre-agência, beleza? Vamos pôr todo mundo na mesma página que a gente aqui, a gente tem pessoas com diversos tipos de pensamentos teológicos, mas vamos definir o que eu entendo com base no pouco estudo que eu tenho. Livre-arbítrio, na minha base teológica, só Adão e Eva tinham. Porque o que significa isso? Eles não tinham inclinação para o mal, eles não tinham nada. Eles foram criados sem pecado.
Uhum. E eles tinham o direito de escolher uma coisa ou outra coisa. No momento que eles pecaram, eles perderam o livre-arbítrio, porque eles foram enviesados pelo pecado, contaminados pelo pecado, e toda geração, até eu e você, hoje, não sei quantos anos depois de Adão e de Eva, não temos livre-arbítrio. Nós temos livre agência. Nós podemos agir do jeito que queremos, porém, somos sempre enviesados para um lado. Eu vi uma vez o Augusto Nicodemos falando uma coisa que eu acho legal. Ele falou assim, imagina que você tem um carro que ele sempre puxa para a direita. Então, como o carro sempre puxa para a direita, o que você faz? Você compensa ele puxando para a esquerda para ele ficar em linha reta e sempre vai fazer ele assim. Se você soltar ele, ele vai puxar para a direita. Então, o que é? Nós somos inclinados humanamente para o mal. Ok. Nós somos Se você não sempre- fizer nada, você vai para a esquerda. Eu vou Você pro vai- mal. Sou Isso. sempre, vamos para a esquerda em vez da direita, que fica até mais legal para você entendeu qual que é? Você puxa para a esquerda. Que esquerda não é legal. E aí, cara, o que acontece é o seguinte. Então, eu posso ter uma inteligência artificial também, ela ter essa livre agência. Vamos colocar os dois elementos. Livre arbítrio, não. Ou livre agência, ele pode agir livremente? Ela pode desenvolver até mesmo uma livre agência? Vamos lá, eu tô criando uma viagem total aqui. Não, mas a partir do momento. A resposta é sim, já direto. A partir do momento que ela tem umas. Eu não vou chamar de consciência, eu vou chamar de dados históricos e de ações, de que ela tem uma capacidade superior ao ser humano para tomar decisão, para execução, para muitas coisas ela vai ter isso, e com a parte robótica ela vai ter fisicamente a intervenção, ela pode sim decidir algo que ela decidiu por ela mesma, que não foi baseado numa regra que o ser humano colocou nela. Vamos dizer assim, na segurança da informação, sempre tem a chave geral, né? Que pode ser escondida. Você vai ver vários filmes de robôs que a gente vê por aí, tem esse conceito, ó, vai atrás lá, puxa o botãozinho tal que desliga tudo. Mas o problema disso é que ele estava ali sozinho, aquele robô. Agora ele está conectado em rede. Então você desliga um aqui, o outro já vai lá e... Que é o sistema blockchain que você falou Exatamente, dentro das... que é distribuído. Então, numa dessa, vai virar uma guerra civil de humano contra máquina, que tem vários filmes também elucubrando sobre esse futuro possível. Então, possibilidade, sim. Sem entrar, Rony, no tal do metaverso, que esse é legal, hein? Se você conversar com alguém que piamente acredita em que temos, né, os multiversos, que são linhas temporais paralelas, etc. e tal, é muito interessante. Cara, eu já conversei com algumas pessoas sobre isso daí, mas eu confesso que eu não entendo quase nada. Meu metaverso está muito ligado com o mundo Marvel, o universo Marvel, sabe assim? Mas é tipo isso, né? Ali eles estão tentando de uma forma lúdica mostrar em que, no mesma linha do tempo que nós estamos aqui, tem outros nozes em outros lugares acontecendo outras experiências, né? São outros experimentos. Então, no nosso experimento, pode ser que a máquina domine, por exemplo. Mas nem vou entrar em multiverso também, que eu não... A gente vai viajar, né? A gente já tá viajando pra caramba, né? Se a gente viajar já mais estamos ainda... muito. Vamos voltar só pro ramo da IA aqui, que é melhor. Da IA. Ó, mas eu entendo que sim, tá? Na tua resposta aí, ela pode ter essa consciência, né? Ou essa forma de decidir em que ela vai ter livre poder de decisão, vou traduzir dessa forma. Você sabe onde eu vou chegar nessa conversa? Gente, e assim, se você não comentar nesse nosso quadro aqui, nesse nosso episódio, você é uma pessoa sem sentimentos. Você é pior do que uma inteligência artificial. Você é uma IA Você é uma IA enrustida. Porque, cara, é assim, vamos lá. A gente está falando de coisas que, para mim, vai trazendo tanto, aspas, humanidade para a inteligência artificial e para a robótica, fecha aspas aí, que, para mim, só vai fazer sentido a ação, e olha onde eu cheguei, a ação sobrenatural do Espírito Santo sobre nós, diferenciando para a ação que não vai acontecer sobre esses seres, os mechas, os criados, entendeu? Mas assim, cheguei num nível já que talvez a única coisa que diferencie num certo momento seja isso. Porque você falou agora há pouco o lance de consciência. Você falou assim, ele não tem consciência, ele tem consciência. Eu chamei de memória, né? Ele tem uma grande memória. Isso. Agora, vamos falar sobre o ser humano. A gente fala, não, nós temos a consciência humana, tá bom?
Essa é uma discussão, cara, que a gente, inclusive, posso trazer pessoas e se que você quiser se inscrever para vir aqui, vem conversar com a gente. A gente coloca você nessa mesa aqui. Que é dizer o seguinte: o que que é consciência? Consciência não é um conjunto de valores que você vai percebendo também e que vão servindo de guias para você, de orientações. Consciência não é a cultura que você é apresentado, o lugar onde você vive, as influências que você sofre, porque para alguma pessoa, quer ver um exemplo claro disso? Você pega um índio, recentemente trouxemos um missionário que trabalha com nações indígenas. Se você pega um índio e se você pega vê os índios relacionando-se sexualmente de crianças com crianças, de crianças mesmo, sabe? Bem jovenzinhos, e você pergunta se ele não tem consciência daquilo ser errado, a resposta vai ser imediata que não, aquilo não é errado. Ele foi criado dentro daquilo. Tanto que alguns antropólogos, eles dizem que não deveria haver a interferência humana do branco sobre aquela tribo, porque você está descaracterizando aquela tribo. Então, a consciência do que é certo, do que é errado, do que é pecado, é você que está introduzindo naquilo ali. Nós estamos assumindo, e aí nós somos cristãos, que o que temos é verdade. A nossa é a única verdade. A nossa única verdade. E a gente vai até lá, propõe isso para aquelas pessoas, a partir de então essas pessoas vão tendo consciência de que aquilo é errado. Tá? Alguém fala assim, não, mesmo que você pegue uma criança que nunca foi pregado para ela o evangelho, quando ela aperta uma formiga para matar, ela sabe quando ela está sendo má ou quando ela está sendo boa. Eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando de uma coisa muito mais, tipo assim, a cultura geral diz que aquilo é certo, que aquilo é errado. E aí a ideia é, uma IA tem consciência, a mesma consciência. Ela pode ter a mesma consciência. É um conjunto de valores que você está colocando, de informações que você está propondo. Regras. As regras que você está propondo. Levando para exatas, né, que é da onde ela veio, sempre tem uma regra, sempre tem um se, então faça, nessa linha de raciocínio. E também tem regras que são estatísticas, que é onde a gente chegou na IA probabilística. E o ser humano ele vem, né, com aquilo que é moral, imoral, amoral, tem a ética e você tem o que é legal e ilegal. Então, dentro dessa linha de raciocínio, tudo aquilo que a sociedade aceita como verdade para o conjunto, nós estamos falando do que é ético e do que é antiético. O que o ser humano acha que é certo ou errado para ele é o moral e imoral. E aí você tem, quando a sua moral não bate com a ética do lugar que você está, temos problemas. Isso aí. E você tem também a parte do que é, né, que é mais amplo, que é extrapolando o que é lícito e ilícito, ou legal e ilegal. Dentro disso, em alguns países, você tem a poligamia. É isso aí. Em outros países você não tem. Então, enfim, aí entrando nessa linha, não deixa de ser um conjunto de regras. Tem as regras pessoais, tem a regra da sociedade, tem a regra, né, extrapolando aí, perdão, vou falar melhor o grupo aqui, individual, comunidade, sociedade. Você tem esses conjuntos aí. Então, teoria dos conjuntos. E foi imputado. Foi imputado. E você tem esse histórico com base na tua experiência de vida. Aí você vai entrar lá, até os 13 anos, é criado o caráter, né, das pessoas, da criança, etc. Então o índio está dentro dessa comunidade, para ele aceitar só na próxima geração, que você vai ter que formar de novo, etc. E eu volto no DNA de novo. Se a gente clonasse, né, o Rony, colocasse em outro ambiente indígena, o Rony ia ser indígena? Se clonasse o Rony e colocasse o Rony no ambiente Pega indígena. o Rony bebezinho indígena, exatamente o seu DNA, mas coloca para ser criado lá na tribo. Comportamentalmente, sim, né? É o que eu acredito. Que o ambiente vai moldar o caráter e as regras daquela pessoa. Sim, né? E se você colocar esse mesmo Rony para ele se relacionar com outros indígenas daqui a um certo tempo, os seres que vão ser gerados por esse Rony clone são seres que também têm parte índio. Exato. E ainda poderia ter uma diferença do Rony de 54 hoje aqui com o Rony de 54 lá na tribo, porque as experiências que vocês foram tendo são diferentes. Então você poderia ter um Rony completamente diferente, fisicamente falando. Sim, sim. Então é tudo diferente, mesmo o DNA, que é isso que é legal, né? A gente foi feito em mais semelhança de Deus, então tinha que ser todo mundo igual. Não, cara. Somos totalmente diferentes. Totalmente diferente. E a IA? Pode ter o livre-arbítrio ou não pode? Ela, né, o quanto que ela também é única ou ela é indivíduo diferente?
Isso aí talvez tenha uma briga das IAs daqui a pouco, Cara, tá? é muito. Extrapolando. Talvez aconteça isso. É a briga das Porque IAs. você vai ter algumas que vão ter uma base de dados de informação muito maior, muito mais ampla do que outra. Por exemplo, a gente está falando sobre o ChatGPT. Eu não sei se o ChatGPT ele é mundialmente consumido, quanto ele é tão consumido aqui no Brasil. Hoje ele é a ferramenta mais usada no mundo. No O mundo? GPT, de chat, né? A chance- No mundo ocidental. No Então, mundo ocidental. esse que é o ponto. No oriental, Demograficamente, a gente tem mais pessoas no ocidental do que oriental? Talvez? Demograficamente? Demograficamente, porque o que eu quero chegar é por market share. Se você chegar à Sim, conclusão sim, de entendi. que essa inteligência artificial ela tem mais maior é ótimo, né? Uma maior base de dados, ela pode se posicionar sobre as Pode. outras. Vamos perguntar para ela? Bora. Bora perguntar para ela. Vamos ver se ela vai deixar eu conversar com ela aqui. Aperta aqui. O GPT, você tá aí para falar com a gente, não? Opa, tô aqui sim. Pode falar. Tô pronto para ajudar no que precisar. Legal, a gente estava perguntando se você pode ter livre-arbítrio. Uma IA pode ter o livre-arbítrio? Entendi. Então, como eu tinha comentado, a IA atual não tem livre-arbítrio. Ela não tem consciência, desejos próprios ou capacidade de tomar decisões por si mesma. Tudo o que eu faço é baseado em padrões de dados e programação, sem uma verdadeira vontade ou intenção. Por isso, no sentido filosófico ou humano, a IA não possui livre-arbítrio. Ela é uma ferramenta avançada que segue comandos e padrões, sem tomar decisões de forma independente. Se quiser Eu vou cortar você, GPT, porque é bom que agora ele escuta. Quando você corta, ele para de falar. GPT, é o seguinte, vamos extrapolar isso para um futuro bem distante? Vamos pensar daqui a 100 anos, talvez? É possível pensar que a inteligência artificial ela vai ter vontade própria, não é? Olha, essa é uma questão super interessante e complexa. Pensando num futuro distante, tipo daqui a 100 anos, é possível que a IA evolua a ponto de exibir comportamentos que se assemelhem ao que chamamos de vontade própria. No entanto, isso levantaria muitas questões filosóficas, éticas e técnicas. Para uma IA ter algo que consideramos vontade própria, ela precisaria desenvolver consciência, intencionalidade e autonomia genuína, o que envolve avanços gigantescos na compreensão da mente, da consciência e da própria natureza da cognição. Mesmo assim, muitos especialistas argumentam que, mesmo com avanços, o que a IA... Beleza, GPT, obrigado, viu? Um abraço aí. Entendeu? Neto, isso. mas você sabe o que é mais doido de tudo isso? Primeiro que ele respondeu aquilo que é aceitável que Politicamente politicamente correto. Exatamente, dentro do guarda-reio. Ele está dentro do guarda-reio dele, tipo assim, ó... Não Isso. posso, né? Mas é interessante que quando a gente fala sobre consciência, quando a gente fala sobre filosofia, quando a gente fala sobre significação de tudo isso, a gente não pode esquecer que fomos nós que significamos todas essas coisas. Fomos nós que colocamos cada uma O dessas... dicionário é nosso, né? É nosso. Nós criamos, exato. Nós criamos tudo isso daí. Então, assim, se a gente for analisar o que a gente está conversando aqui, cara, para mim é muito doido, cara. É muito mais doido até do que eu já tinha imaginado que isso era de verdade. Porque a gente vai conversando, a gente vai batendo papo aqui, cara. Vão abrindo portinhas. Vai assim, abrindo um monte de portas, um monte de possibilidade. Eu começo a ver que o negócio é doido. A gente está vendo uma questão de aparência, como é que ela se comporta, como é que ela aparece pra gente. Mas a gente já saiu um pouquinho da aparência, a gente já está entrando agora já nas questões mais profundas, né? Do que faz com que você seja esse indivíduo. Né? Porque no final das contas, você é um produto do meio, cara. Alguém que chegar para mim e falar assim, eu não sou produto do meio, como assim, cara? Sim, e aí a gente vê o poder transformacional do Espírito Santo, porque você vê cada peça por aí que você fala, não acredito que essa pessoa se transformou, porque não tinha a menor chance. Mas é o meio, né? Essa é a intervenção do sobrenatural. Aí eu coloco o sobrenatural e digo, isto eu não consigo enxergar a ação do Espírito Santo transformando uma direção de que o ser estava indo para aquele lado, ele tinha sido influenciado totalmente daquela forma, toda a mentalidade dele, e o cara faz totalmente contra a cultura, ele se dispõe inclusive a morrer por alguma coisa que vai
ao encontro daquilo que ele crê, mas contrário ao que o mundo propõe. O meio que ele estava. O meio que ele está. Exato, exato. Isso é muito legal. E aí a IA não vai, talvez, entrar nessa esfera desse sobrenatural. Mas ela entra numa linha de, que a gente está falando aqui agora, de consciência, capacidade moral, escolha de princípios. Uma que não está aqui, eu já estou lendo uma das minhas respostas, que você tem a sua, eu tenho aqui a minha, mas ela não fala, por exemplo, de ter prazer, de ter vontade. Tenho uma dificuldade em conseguir interpretar o que seria uma inteligência artificial ter o prazer em algo. Não sei, porque aí entra a diferença do aí ser tem uma coisa um humano. pouco mais profunda, Porque né? ela tem os sensores. Sim. Então, assim, ó, ela gosta de um clima quente ou frio. Vou pegar o mesmo exemplo que eu dei antes. Eu acho que para ela tanto faz o frio ou o quente. Ela só não quer morrer. Então ela vai ter um alerta ali de, tô morrendo de calor, morrendo de frio. Nesse meio do caminho, o que levaria uma IA a dizer que ela gosta mais do frio, por exemplo? É interessante. Você está falando de alguns do sentimento num nível de profundidade muito maior, né? Vamos pensar que ela é um robô, então. Ela é um humanoide, né? O termo correto é humanoide. Ali que tem tudo de robô, mas parece um ser humano. Aí ela fala assim, esse humanoide fala, eu prefiro o frio, eu prefiro o calor, porque ele se viu no espelho e com roupa de frio ele prefere? Será que não vamos chegar nesse ponto? Eu não consigo extrapolar nesse ponto, né? A não ser que ele seja programado para. De novo, vários outros filmes mostrando que, vou configurar, né, esse humanoide para ele ser de tal ambiente, ok. Mas Neto, será que para eu gostar e preferir também não fui, de certa forma, influenciado? Porque, por exemplo, eu me prefiro de barba do que sem barba, mas é porque eu traço um monte de referências. Eu não sei até que ponto isso vem de mim mesmo ou eu estou sendo influenciado pelo meio. Eu realmente não sei. Entendeu? Será que quem mora no Alasca, né, que está ali, né, no meio, ele fala que gosta dali, mas ele não gostaria de estar no trópico? Não sei. Porque acaba acontecendo que você foi influenciado pelo meio que você está. Vamos fazer uma pesquisa, isso já dá um doutorado, eu acho. Isso. Já vamos submeter um doutorado de análise comportamental do meio versus a inteligência artificial. Cara, a gente tem alguns contatos aí com alguns geneticistas, a gente tem contato com alguns psicólogos aí que eu vou convidar para a gente fazer parte das nossas mesas aqui para compor mais e trocar. Mas tem que ser nessa vibe, porque senão fica uma coisa tão nível acadêmico profundo que a gente acaba perdendo a audiência. Né? O negócio é colocar, boteco com amendoim, a gente vai ter vou colocar aqui, logo vai ter um salgadinho, vai ter uns negocinhos diferentes aqui já, você vai ver que você já percebeu que aqui já tem patrocinador. Eu tenho uma sugestão até. Nós vamos fazer uma edição especial no boteco. É uma boa, hein? Não tem esse patrocinador aí? É uma boa, tem um patrocinador. Vamos lá no boteco, põe 3, 4 na mesa. É uma boa, é uma boa. Fica a ideia. Você que está acompanhando a gente aqui, você vai perceber que está aparecendo um monte aqui de publicidades, a gente está sendo patrocinado, logo a gente vai estar num botecão, aí vocês vão ver que a gente faz uma teologia do boteco no boteco. Exatamente. Indo já para as partes finais já do nosso bate-papo, então, livre-arbítrio humano pode ser um resultado de inputs. Ok? Ok. Porque eu posso... primeiro que assim, livre-arbítrio humano, segundo o que eu falei, só Adão e Eva. O que a gente está falando é de livre agência humana. Eu ajo porque eu tenho um monte de inputs que eu tenho ao meu redor e com base nisso daqui eu acabo determinando o que eu vou fazer, o que eu vou deixar de fazer. E a gente já chegou à conclusão de que uma inteligência artificial pode ter isso daí também. Certo? Então já passamos disso daqui. Neto... Tá, a gente já tá indo pro final e assim, depois de tudo que a gente conversou, cara, e aí? Qual a conclusão que a gente chega disso daqui? A minha percepção, tô sendo assim, apedrejem-me, se quiserem, fique à vontade, tá? Dou minha cara a tapa. A minha conclusão aqui desta conversa, tá? É de que, muito simplista no meu comentário, eu acho que a gente tá emburrecendo, e a inteligência e a artificial está ficando cada vez mais alta. Então, assim, a gente está nivelando as coisas. Vamos de novo. O ser humano, ele estuda cada vez menos, é cada vez menos brilhante, ele geralmente está sendo muito acomodado. Essas mentes brilhantes que a gente tinha no passado, parece que elas estão tendendo a desaparecer. Sim. Por outro lado, a gente tem a inteligência artificial crescendo de um nível incrível
generativo. Esse generativo, eu chego a dizer que talvez pode chegar até um criativo, né? Eu estou indo Autônomo ali, né? autônomo, um criativo autônomo, que me parece que os influenciadores que fazem com que nós chegamos a algumas conclusões que somos livres, na verdade, nós não somos livres, a gente tem um monte de influenciadores e, de certa forma, a mesma coisa acontece com elas. Elas também não são livres, elas têm um monte de influenciadores sobre elas, mas elas também vão criando, a partir daquilo ali, algo. E aí, velho? Como é que fica essa... Como é que a gente termina essa conversa que a gente está aqui? Cara, a gente pode terminar com visões apocalípticas, né? Por um lado. Por outro, a gente pode entender algo que já acontecia e que a gente está vivenciando mais acelerado. Eu vejo que o momento da era que nós estamos vivendo, alguns autores classificam como uma era pós-digital. Então, na era digital, a gente teve muito acesso à informação. Hoje, a gente está vivendo algo acelerado, a exponencialidade de tudo que acontece, né? Deu um pinguinho de gota aqui, explode no mundo inteiro. Então, é muito exponencial. Quantos números de telefone a gente guardava quando era adolescente ou jovem, de cabeça? Um monte. Muitos. Quantos a gente guarda hoje? Praticamente nenhum, vai? Para eu lembrar Talvez do meu o número, seu. para eu lembrar do meu número, eu preciso repetir algumas vezes. Eu tenho 2 chips. Dois chips? 2 chips. 2 chips. Já chips. Chips é chips. Chips. E aí eu preciso prestar atenção, porque Sim. eu piso na bola. E porque a nossa mente, aí tem que chamar o neuro aqui, né? Mas a nossa mente, ela vai usar as conexões que a gente está mais forçando. Por isso que a gente é lembrado, né, a olhar para a palavra do Senhor de dia e de noite. Inculcada. Eu tenho que fazer isso sistematicamente, senão eu vou dar lugar para outros itens, outras informações. Com a entrada desse cidadãozinho aqui, o tal do smartphone, a gente deixou de lembrar, simples assim, é bem fácil você ver a correlação de algo que já está aqui há quase 20 anos, né? Foi em 2007 que veio o iPhone, mas celular, agenda digital já faz 20 anos. E 20 anos, a gente é uma geração que não lembra mais de número de telefone. Nós não lembramos mais. A gente esqueceu, cara. Perdemos isso. Mas vamos lembrar que nós somos cristãos Mas agora. precisa ou não precisa? Também não sei se precisa. Então, mas esse que é o ponto. Porque assim, um telefone, em teoria, eu digo, não preciso porque eu tenho outros recursos que eu consigo acessar rapidamente. Mas quando você está falando, até mesmo sobre, você falou sobre inculcar a palavra do Senhor. Cara, primeiro, raríssimas pessoas que você vê na igreja hoje com Bíblia de papel. A maioria das pessoas, elas estão com o telefone. Os aplicativos, né? E no nosso caso, a gente frequenta a mesma igreja. No nosso caso, que toda a palavra ela é projetada, né? Você às vezes nem abre o smartphone. Você fica só pegando com o que está ali só. Então, cada vez mais, você vai tendo menos contato com as escrituras física. Eu vi uma vez uma pessoa falando uma coisa, até acho que é legal, dizendo a diferença entre um lápis e uma caneta para a questão de memória. Quando você usa a caneta, você pressiona menos, quando você usa o lápis, você pressiona mais. E por você pressionar mais, você grava mais conforme você está pressionando mais. Existe uma conexão. Então, imagina o que deve ser o nível de retenção entre uma caneta de um lápis, e aí a chegar até ao celular e o que é projetado. Nada. Você concorda comigo? Aí você tem a pirâmide de Glasser, né? Que ele fala sobre isso. Que ele fala, quando que a gente mais aprende? É quando a gente ensina. Essa é a teoria final dele. Mas ele fala, tantos por cento enquanto você é ouvinte, quando você está vendo e ouvindo, ele vai crescendo ali. E, sem dúvida nenhuma, o ato de escrita, ele vai fazer com que a gente tenha uma memória melhor, isso já cientificamente também provado. Então, aonde nós vamos chegar com tudo isso? Se a gente não fizer intencionalmente as coisas, nós vamos fazer parte da massa, vamos ser levados ao caminho onde a porta é mais larga no final do dia. Tá, mas 2025, sou um cristão, conversamos aqui sobre inteligência artificial, falamos sobre um monte de futurologia, exercícios nossos no nosso boteco e tudo mais. O que eu faço a partir daqui? Boa. Primeira dica que eu dou, inclusive em discipulado e outros fóruns, é gestão do nosso tempo. Nosso tempo continua tendo as mesmas 24 horas que tinha desde o começo da criação. Então,
que estamos fazendo com o nosso tempo? O mundo veio para nos distrair e tirar o nosso foco, a nossa atenção daquilo que realmente importa. É um desafio, Rony, acordar cedo e a primeira coisa é você ter o contato com a palavra e não com o celular. Esse é um desafio. Falo por conta própria, vejo em casa, meus amigos. Primeira coisa que a gente acorda e eu tenho a desculpa, não fui só ver a hora. Aí você vê a hora, já tem um monte de mensagem, você já clica, você já perdeu o foco, ele ganhou. Sim. Quando isso acontece, a minha primeira oração é: Senhor, perdoa, hoje eu perdi para o celular. Então, acordar e ter uma rotina de aprendizado vai nos voltar ao que de fato importa, a origem. Eu vou ocupar minha mente com o que importa. Então, independente se é IA, se é robótica, se é o que eu estou estudando de PhD, enfim, ter esse tempo, ele vai nos trazer esse conhecimento verdadeiro. Aí a IA, para mim, é mais uma ferramenta. Assim como veio o celular, depois veio a internet, depois a gente, computador, e a coisa veio evoluindo, não necessariamente nessa ordem, mas tivemos evoluções tecnológicas, eu entendo que é mais uma ferramenta. Como é que a gente estudava a Bíblia antes de 1500, lá antes de ter a Bíblia? Você estudava a Bíblia. Como é que você estudou a Bíblia sem dicionário? Tinha um cara que sabia o dicionário. Então, a ferramenta não é desculpa para a gente não estudar. Mas ter a ferramenta é uma facilidade. Mas ela tem que ser usada com moderação. Senão, o que acontece? O próprio dicionário. Eu me lembro de aulas de português que a gente ia com o dicionário e a professora perguntava, se abria o dicionário e falava. Você não tinha que estudar o dicionário para falar sem ver o dicionário. Sim. Que aí é quando você de fato aprendeu. Mas ainda estou no campo da teoria, né? Estou aprendendo. Na prática, eu tenho que colocar isso, em ação, que eu estou estudando, colocar em ação. Então, é no meu comportamento, com ou sem IA, é que eu vou ser provado daquilo que eu estudei, se eu estou condizente com aquilo que eu estudei. Então, não é simples, é difícil. Porque a IA vai tirar, Gente, imagina, eu trabalho com IA, gosto de IA, sou de tecnologia. Que área de conforto. É muito simples. Tem coisa que eu precisava fazer que demorava horas, hoje eu faço em minutos e eu vou lá de forma muito simples, faço e ok. Mas com a palavra de Deus não funciona assim. E outras atividades do nosso dia a dia também não. Então, tomar cuidado do tempo, porque amanhã vai ter outra coisa que é mais legal do que a IA. Tem um filme lá que é o Jogador Número 1. A minha filha adora. Pai, quando que a gente vai ter o Jogador Número 1? Que é quando você faz uma experiência imersiva. Você põe um óculos 3D, você tem um fone de ouvido, em que ele te tira literalmente da realidade em que você está e você é transportado para qualquer tipo de ambiente digital, mas você tem as sensações do ambiente digital. Então, a sua mente vai te enganar que você está vivendo ali naquele lugar. Você vai correr, você vai suar, vai ter tudo igual. Só que você não está fisicamente ali, você está no outro lugar. Jogador número 1, conta essa história. Então, imagina chegar nessa tecnologia. Você vai poder estar em qualquer lugar do mundo que você quiser estar, com qualquer físico que você tiver, porque independe. Eu quero estar fazendo esporte radical. Não, mas não tem preparação física. Não interessa. O computador, o artificial vai fazer por você. Isso é mais uma ferramenta que pode ajudar, mas ela pode atrapalhar muito. Normalmente, lembra que você falou da esquerda e da direita lá? Se a gente não faz nada, para onde vai o carro? Ele vai inclinar a gente para algum lado. Então, tá muito fácil a gente ser inclinado para o mal. Será que muda em relação antigamente? Eu acredito que a inclinação seja a mesma. A partir do momento da queda, a gente tem a mesma inclinação. Só que antes era talvez mais fácil ali algumas coisas mais pontuais, me dá essa pedaço de carne, me dá essa roupa, eram outras questões ali. Hoje a gente está num alto prazer, eu estou buscando só minha realização pessoal. Então, muito olhando para o indivíduo. E eu tenho que usar isso como uma ferramenta de crescimento e não deixar ela me levar. Então, você tem domínio sobre as suas ferramentas ou as ferramentas que dominam você? Essa é a questão, talvez daqui para frente, com inteligência artificial. Sabendo usar, ela é muito interessante, assim como outras ferramentas. Mas a maioria não está sabendo usar, Você usou uma palavra que é intencional, Qual que é a intencionalidade, Por que eu estou aqui? A gente está falando para uma audiência predominante de cristãos. Por que eu estou aqui? Qual que é a finalidade de eu estar aqui, Porque eu tenho ouvido muita gente falando sobre o Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Parece que as pessoas elas estão... meu Deus, por favor, volta rápido que eu não estou aguentando. Mas, na verdade, a gente tem aqui uma missão por estarmos aqui. E quando você tem essa intencionalidade, você começa a colocar a agenda da forma correta. Você dá atenção para as coisas que realmente precisam ter mais atenção,
Eu acho que esse é um exercício, né? De a gente colocar. Mas pensando de um modo geral, não só na igreja, agora pensando na humanidade, cara, tempos de trevas, né? Tempos de trevas. A gente está para entrar num tempo de trevas bem pesado, né? Sim. Bem desafiador o que está para vir aí pela frente, né? A previsão é mais de problema do que de solução, vamos pensar por esse lado. Porque imagina só, quem tiver por trás desse poder todo computacional, e a gente tem, né, hoje no nosso cenário mundial algumas potências, né, tomando a frente, elas podem fazer uma mudança gigantesca que vai envolver talvez não só superficialmente, mudou agora o celular, não é mais do modelo A, é do modelo B. Não, vai impactar na alimentação, né, pessoas vão morrer, vão acontecer, enfim. Vai ser muito mais impactante, né? Dizem alguns estudiosos que nós estamos muito próximos da Terceira Guerra Mundial. Então, Sim. enfim, essa é uma alavanca. Sim. Hoje, com a IA, é possível, Sim. né, pensar nesse cenário cada vez mais. Neto, cara, se você não gostou, se você que tá me vendo aqui, você não gostou desse bate-papo, velho, você é um insensível. Você não gosta de boteco. Você não gosta de boteco, você tá no programa errado, cara. Você tá no lugar errado, tá? Você tem que compartilhar com outras pessoas. Você tem que colocar o seu comentário aqui, porque, cara, você não pode ter concordado com tudo que a gente falou. É impossível que você tenha concordado com tudo que a gente falou, né? O cara tem que discordar da gente, até porque são tempos de vida. Metade, né? A gente falou de besteira aqui, que ele claro, tem que discordar. O cara tem que discordar. Então, fale por que você discorda, fala por que você concorda, fala que você gostaria de contribuir, alguma coisa que você gostaria de trazer, porque isso aqui não vai ficar só por aqui, a gente vai trazer outras coisas. De repente, a gente vai ter que colocar essa mesa composta e trazer a partir desse comentário outras informações e evoluindo a partir. Então, assim, curta, comente, compartilhe. A gente pede sempre que você consuma dos nossos patrocinadores, porque é uma forma de você retroalimentar essa corrente do bem. Não adianta o camarada ser nosso patrocinador, você não consome dele, aí o cara vai parar de investir na gente, né, meu parceiro? Você precisa consumir o meu patrocinador para que a gente continue no ar. Tem que ser assim que a coisa funciona, é a corrente do bem. Me ajuda a te ajudar, não é? Lembra disso? Do Tropa de Elite, né? Me ajuda a te ajudar. É assim que funciona, né? Então, muito obrigado pelo teu tempo. Boa. Tem uma palavra final para a galera, não? Tem aquele... Palavra final? Você pode falar o que você quiser, cara. Não deixe de aprender sobre A. Não seja aquele cético que acredita que o remédio não vai fazer efeito ou que o remédio, né, tá errado. Quanto mais você dominar essa tecnologia, mais chance você vai ter de usar ela da forma correta. Se você não está aprendendo sobre IA hoje, a IA vai te dominar, porque ela já está embutida, né, em várias formas aqui no nosso dia a dia. É do carro que dirige sozinho, da propaganda que aparece no teu celular, é do filme que está sendo sugerido para você. Tudo isso já tem uma inteligência artificial. Então, quanto mais você aprender, mais habilidade você vai ter de conduzir, né, de uma forma melhor, tá? Show de bola. A nossa câmera agora para dar tchau é aquela ali, ó. Galera, valeu mesmo. Um abraço. Valeu. Fique com Deus. Continue seguindo a gente. Obrigado, galera.